A gente vai concentrar esse vídeo aqui nas lesões do tipo cortantes, que são aquelas lesões que são produzidas por instrumentos do mesmo nome. Instrumentos cortantes causam lesões do tipo cortantes, tá? Parece óbvio, né? Mas você acredita que essa besteirinha assim, se a gente pode falar dessa forma, cai em concurso público? Você associar uma coluna com a outra? Exatamente, então guarda essa informação. Então, lesões cortantes, repetindo, são produzidas por instrumentos do tipo cortante. As características de um instrumento desse tipo é que ele apresenta uma lâmina afiada. É um gume. O principal exemplo disso, a faca. A faca de cozinha, por exemplo. Né? É um instrumento que tem uma lâmina afiada e que vai atuar sobre uma vítima e, consequentemente, causar uma lesão através do deslizamento. Deslizando o instrumento, empregando uma energia mecânica naquele instrumento, se utilizando da forma de deslizamento, você vai imprimir uma lesão chamada cortante. Ah, Amanda, mas eu tenho que fazer uso de uma energia química para ocasionar essa lesão? Sim, porque imagina, se você pega uma faca e só encosta na sua pele, não vai ocasionar nada. E ela tem um gume afiado, não tem? Mas quando você emite força, uma energia mecânica ali, vai ocasionar uma lesão, tá? Consegue entender? E quais são as características dessa lesão? E isso, gente, é fundamental. Não só para quem é concurseiro, mas, por exemplo, para quem é advogado e precisa interpretar laudos. Uma lesão do tipo cortante, ela é caracterizada por ter bordas bem definidas. E são bordas que, além de serem bem definidas, não são traumáticas, não são traumatizadas. Elas não estão escoriadas, não estão equimosadas. Falando de uma forma menos técnica, não estão avermelhadas, não estão arroxeadas. Não há trauma nas bordas dessa ferida. E por que isso acontece? Por causa do nível afiado daquele gume. Não é necessário uma força tamanha, traumática, de tal forma para produzir aquela lesão. Um simples movimento de deslizamento consegue esse objetivo. Então as bordas vão estar separadas, são bordas que não vão estar traumatizadas, são bordas que estarão regulares, elas estarão retinhas, e o fundo dessa ferida tem menor profundidade do que o comprimento dela. Isso porque ela corta, ela não perfura. Se perfurasse, a gente também estaria diante de uma lesão mista, pérfuro, cortante. Então ela só desliza, ela não usa pressão. Então o comprimento vai ser maior que a profundidade. E importante, o fundo dessa ferida vai ser regular, vai ser tudo homogêneo. E isso também se dá em virtude desse corte ocasionado por uma lâmina afiada. Então vamos repetir as características de uma lesão cortante, porque isso cai muito em concurso público. As bordas são afastadas, são bordas regulares, são bordas não traumatizadas. O comprimento é maior que a profundidade da ferida. Ela acontece através de um mecanismo de deslizamento e o fundo da ferida é regular, é homogêneo. Conseguiu captar essas 5 características? Vou te dar a 6ª. São feridas sangrantes. Elas sangram muito. E isso é muito importante numa cena de crime. Aliás, quando o perito entra numa cena de crime e vê aquele excesso de sangue, ele já leva a imaginar, ele já se leva, né, na verdade, a imaginar que foi utilizada uma arma branca. Porque elas produzem lesões que são muito sangrantes. E uma coisa importante quando a gente percebe estar diante de uma arma branca numa cena de crime: a chance do agressor ter se ferido também e haver sangue dele na cena de crime é muito provável. Então, numa cena de crime em que o perito suspeita ter sido utilizado uma arma branca, ou ele concluiu que foi utilizado ao analisar o cadáver, e aí já eu vou para isso,
ele além de sangue na vítima, ele vai supor que naquela cena também tenha sangue do agressor. Então ele vai se preocupar com a coleta de amostra dessas manchas de sangue, porque ele pode conseguir, através de um exame de DNA, o perfil genético do agressor, que claro, será um perfil genético. Quer dizer, claro não, né? Se a vítima não tivesse autoproduzido os golpes, será diferente do perfil da vítima. Então a gente terá uma mistura de perfis. Foi mais ou menos o que aconteceu no caso O.J. Simpson, um caso tão emblemático, de 1994, na cidade de Los Angeles, em que o grande astro de futebol americano foi acusado de um duplo homicídio, que tinha como vítima a sua ex-mulher, a Nicole Brown Simpson, e um amigo dela, o Ronald. Eles foram brutalmente assassinados. Foi utilizado uma arma branca que nunca foi identificada, e partindo do princípio que o agressor tende a se ferir ao utilizar esse instrumento, os peritos passaram a coletar amostras de sangue e viram que não apenas tinha sangue da Nicole, não apenas tinha sangue no Ronald, mas que tinha de uma terceira pessoa diferente das vítimas. Repito. E quando se comparou ao DNA do O.J. Simpson, se viu que era o sangue dele na cena do crime. E aí significava dizer que o O.J. Simpson sangrou naquela cena. Por que que ele sangrou? Provavelmente porque ele entrou em luta corporal, que é o que acontece com os agressores que fazem uso de arma branca. Veja, se alguém vai utilizar uma arma de fogo para ferir alguém, ele pode fazer isso à distância, que ele consegue lograr êxito, basta que ele acerte o tiro. Mas com uma arma branca, o agressor tem que obrigatoriamente se aproximar da vítima para conseguir atingir os golpes nela. E a vítima vai tentar se defender, se ela estiver consciente, se ela estiver acordada e se ela for passível de defesa. Então ela vai tentar se defender, em regra, e vai entrar em luta corporal com o agressor. Na luta corporal, o agressor acaba se ferindo. Então, por isso é comum a gente encontrar esse tipo de sangue, que não é da vítima, na cena do fato criminoso.